Bíblias em Romanos 5:1. Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém? Senhor, nesta manhã, nós queremos exaltar o Teu nome, dizer que só o Senhor é Deus, digno de toda adoração, de todo louvor. Ó doce Espírito Santo, venha nos visitar, visita cada um de nossos irmãos, traz a paz aos nossos corações, dai-nos entendimento da Tua palavra, aumenta a nossa fé, Senhor. Visita também as nossas famílias, em especial nossos filhos, as crianças e adolescentes. Contempla a mente de cada um deles, Pai, pois nós temos percebido que o inimigo tem trabalhado muito na mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, vai destronando potestades na vida deles, acalma o espírito deles, coloca a mente deles cativa ao Senhor. Trabalha, Pai, nas nossas famílias. Nós dependemos do Teu trabalhar, do Teu agir. Trabalha nos casamentos. Visita a nossa igreja, Pai. Visita essa escola dominical. Que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Contempla a vida da nossa liderança, dos nossos pastores, Senhor Jesus. Ó Deus, estamos todos na Tua dependência. Nós queremos mais e mais do Senhor nesse dia. Nós clamamos pela Tua presença e exaltamos o Teu nome que é santo. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A graça e paz. Amém? Você pode se sentar. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. E declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentar
braço forte do Senhor. E quem impedirá? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, e quem tentará contra o braço forte do Senhor? E quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém, glória a Deus. Deus nos abençoe nesta manhã, neste dia. Irmãos, eu estou aqui com a ficha de cadastro das crianças menores de 12 anos, de 11 anos para baixo. Todo final de trimestre ou semestre, sempre o departamento infantil solicita dos pais o cadastramento, a procura para a aquisição das revistas. Então, os pais que se encontram aqui, as crianças menorzinhas, elas têm necessidade que os pais estejam atentos, procurando essa ficha com o professor para preencher. Os maiores, às vezes, levam para casa e esquecem de mostrar aos pais. Então, as meninas do departamento estão pedindo que os pais procurem a ficha com o filho, mas se você não preencheu ainda, e se quiser pegar comigo as fichas ao final da EBD, pode me procurar para que haja um cadastro fiel das crianças da escola dominical na hora de solicitar a revista para EBD. Amém, irmãos? Então não esqueçam de procurar, não. Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre uma nova aliança. Pode colocar para nós. É o último estudo, uma nova aliança. Os irmãos, continuem se esforçando por trazer visitantes, como eu disse aqui na semana passada, e nós estaremos dando um tom evangelístico a todas as lições que estivermos dando aqui, para que nós aproveitemos essa oportunidade, porque nós estamos falando do Evangelho nesse tempo todo, e de discipulado. É você, Rafa? Uma nova aliança, é o último estudo, por favor. Então, nós gostaríamos, e é muito bom também, a escola fica mais viva, né, quando nós trazemos. Eu mesmo já estou me empenhando em trazer algumas pessoas, em convidar algumas pessoas. Às vezes você convida, a pessoa não vem, mas às vezes você convida e a pessoa vem. Quanto ao concurso do visitante, nós vamos aguardar hoje, se a nossa secretaria chega. Nós tivemos um problema, provavelmente nós vamos ter que abortá-lo. Mas vamos continuar trazendo, esforçando por trazer, que o mais importante não é o concurso do visitante, o mais importante é o visitante. E aí a gente se esforça. Deu problema aí? Então, uma nova aliança, nós vamos começar o estudo, aí depois a gente
volta se for preciso. Quando nós falamos de uma nova aliança, é porque existe uma velha aliança, existe uma antiga aliança. Então, uma coisa nova que acontece na vida do crente, na vida do cristão, que acontece na vida da pessoa que crê em Deus, conforme o Evangelho, é que ele passa a ter mais uma coisa nova. Nós estamos falando aqui de 41 coisas novas que acontecem na vida das pessoas que entregam seus corações a Jesus. 41 coisas. Estamos na 14ª coisa. E essa 14ª coisa, que é o 14º capítulo do livro Eis que tudo se fez novo, é exatamente uma nova aliança. Nesse grupo de coisas novas que temos, então nós temos também a nova aliança. A antiga aliança aconteceu assim: todo o povo pecou em Adão, foi destruído em Noé, todo o povo foi destruído em Noé, e restaram apenas 8 almas depois do dilúvio. Adão pecou, e esse pecado passou a toda a humanidade, mas toda a humanidade foi destruída no dilúvio, restando apenas 8 almas. E do dilúvio para cá, o povo pecou novamente, e Deus vai trazer um juízo sobre esse povo, depois não mais com a morte de todo o povo, mas espalhando o povo na Torre de Babel, quando eles queriam fazer, e era comum fazerem torres, grandes torres, chamadas zaferates, se não me engano, é um nome muito parecido com isso. E esses zaferates eram torres que se construíam, especialmente na região da Babilônia. E existe resquício ainda dessas torres. Alguns dizem que até tem uma torre lá que é a própria Torre de Babel. Eram construídas de tijolos cozidos, e essas torres ficavam muito altas, e numa dessas torres, conforme a Bíblia, então, Deus confundiu as pessoas ali, confundiu a língua das pessoas, e elas começaram a não se compreender e se ajuntaram em grupos de pessoas que se compreendiam, e foi esse o juízo que Deus trouxe nesta época. E mais adiante, o que Deus vai fazer? Deus ficou pensando o modo de redenção do homem. E Ele então faz um plano, que a gente chama de economia de Deus, que Ele ia primeiro chamar um povo, escolher esse povo, preparar esse povo para enviar o seu próprio filho. Ele enviaria profetas durante um bom tempo, 2000 anos, Ele enviaria profetas. E nós já estamos há mais 2000 anos de que se encerrou esta fase da lei e dos profetas. Então Deus chama um homem lá perto da Babilônia mesmo, em Ur, chamado Abraão. E Abraão vai ser o pai de Isaac, que é o pai de Israel, ou Jacó. E Deus faz uma aliança com Abraão, começa fazendo essa aliança, e depois, através de um descendente chamado Moisés, que é o grande profeta de Israel, ele vai dar uma lei para este povo, uma lei provisória, uma lei que esperaria, aí já tinham passado 500 anos, 1500 anos, até que na plenitude dos tempos, nascesse o seu filho de mulher, nascesse o seu filho sob essa lei, mas para libertar a todo o povo. E Jesus fala até numa comparação com a arca, de novo, só que a arca da salvação agora, para muitos,
e infelizmente também da perdição para muitos, mas de tal forma que a salvação está para todos. E quando Jesus vem, 1500 anos depois da lei de Moisés, quando Jesus chega, ele vem trazendo salvação a todos os povos. É assim que a Bíblia diz, trazendo salvação a todos os povos. Então, ele estabelece uma nova aliança. Na primeira aliança, na antiga aliança, a aliança dada através de Abraão, inicialmente com Abraão, e depois estabelecida plenamente com a lei de Moisés. Nessa primeira aliança, as pessoas, elas tinham que obedecer, eram todos de uma mesma raça, que são os israelitas, que existem até hoje, miraculosamente existem até hoje. Não é um povo muito grande, é um povo que perdeu 6 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, e mais adiante nós vamos pensar um pouco sobre isso também. Mas agora o importante para nós é que este povo tinha que obedecer a uma lei que foi dada no Monte Sinai, segundo a Bíblia, pelo dedo de Deus, conforme está escrito. O próprio Deus escreveu. Em outro lugar diz, a lei foi dada pelos anjos. O certo é que o próprio céu escreveu naquelas tábuas as leis, os 10 mandamentos que aquele povo tinha que obedecer. E muitas daquelas leis, se a pessoa não obedecesse, ele era punido com a morte. E além dos 10 mandamentos, Moisés veio trazendo muitos outros mandamentos normais e corriqueiros, porque toda lei civil, toda lei eclesiástica, toda lei militar saía de uma mesma pessoa, de Moisés. Então, poder judiciário, executivo e legislativo era exercido pela mesma pessoa. E assim foi por muito tempo, exercido pelos reis. E o povo então estava debaixo daquela lei. Quem obedecesse seria salvo. Quem não obedecesse se perderia. E, inclusive poderia ser apedrejado e etc. E ela tinha mandamentos assim, depois dos 10 mandamentos difíceis, às vezes, da pessoa obedecer. E tinha que ter uma vigilância no dia a dia. Até para entrar no templo, a pessoa tinha que ter não podia ter tocado em morto, e a mulher não podia estar menstruada, e muitas coisas assim pequenas foram sendo agregadas a essa lei, de forma que a lei ficou bastante pesada para uma pessoa comum. Mas o justo, ele sempre obedeceu à lei. E aí nós vamos ver dizendo que a lei é dada para o ímpio. A lei não é dada para o justo. E agora, terminando esse período de lei, de sofrimento, daquela caminhada de 40 anos no deserto, de ter que vencer povos também à espada, e ser punido por esses povos quando pecava como nação, e punir povos com a espada, uma lei que sangrenta, uma lei que falava muito de derramamento de sangue. Então, veio uma nova lei. Esta nova lei é o Novo Testamento. Essa nova lei é a nova aliança. E nós vamos ver, então, Jesus dizendo que a lei e os profetas durou até João Batista. Então, foram 2000 anos que Israel viveu sob essa lei. Nesse período que Israel viveu sob essa lei, eles podiam agregar pessoas, trazer pessoas que estivessem
viajando por Israel, ou que quisessem, que conhecesse a lei de Deus, e eles eram chamados de prosélitos. Então, até hoje a gente fala que não se deve fazer proselitismo. O que é proselitismo? É trazer uma pessoa de outra igreja para a sua igreja, sem necessidade, só para encher a sua igreja. E naquela época, Israel fazia prosélitos. E uma pessoa também que se desviasse do Deus de Israel, que era um dos piores pecados, para servir a outro Deus das nações, também era prosélito para aquele Deus, para aquela nação para onde ele ia. E findado então esse período, Deus, que já tinha um plano, antes da fundação do mundo, a Bíblia chega a dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, ele... Deixa eu ver se deu certo. Agora deu certo. Com o desenho aqui vai ficar muito melhor, né? Esse material aqui está à disposição. Depois, quem quiser, me procura. Eu vou passar tudo para vocês. São 150 slides, mais ou menos. Acho que eu voltei lá no início. Que isso? Não está aqui. Parece que está misturado aí. Deu um problema aí também, no slide. É uma pena. Está aqui, ó. Se tiver um jeito de copiar aqui, faz favor, Rafa. Então, durante a nossa vida, irmãos, nós também fazemos muitas alianças, fazemos contratos, né? As empresas fazem convênios. Você vai ter que levar lá, né? Está aqui, traz o pendrive e copia aqui, por favor. Que aí eu vou seguindo aqui. Nós estamos com um probleminha aqui, vamos orar para a gente não ter esse problema no domingo que vem, que é muito bom a gente ter lá na tela o que a gente está falando, né? Então, nós fazemos esses contratos, são coisas pequenas. O que nós estamos falando aqui é de um contrato que nós fazemos, um convênio, um compromisso, uma aliança, um pacto, que chamamos especialmente de nova aliança, que é a aliança de Deus para conosco. Nós estamos vivendo o tempo da nova aliança, uma coisa maravilhosa que acontece na vida daquele que entrega a sua vida para Jesus, que entrega a sua vida para Deus, e que lê as Escrituras e compreende o plano de Deus, é que ele está fazendo uma aliança com Deus. E isso é algo muito importante. Então, o que Jesus vai dizer? Ele diz, a lei e os profetas, ou seja, a antiga aliança durou até João. A antiga aliança durou até João. João quem? João Batista. E tem muita gente hoje pensando ainda nas coisas do Antigo Testamento, na lei, nas obras da lei, e que precisa fazer isso, que precisa guardar o sábado, e que precisa de guardar isso e guardar aquilo, e que não pode comer peixe assim, não pode comer peixe assado. Deu até certo agora, né? Não pode comer peixe assim, não pode comer peixe assado. Mas tudo isso, nesse novo sistema de lei, para que todo mundo entrasse, é o que Paulo vai explicar para os judeus que queria que fosse assim, é que Jesus já tinha dito, o que ele vai explicar para todo mundo, é que não é possível seguir aquela lei antiga, que foi feita lá com Abraão, o pacto, que foi estabelecida, escrita em Moisés. Não é possível, porque se aquilo tivesse dado certo,
Então as pessoas, pelo menos a de Israel, teria se salvado. E na verdade, quando Jesus chega, eles já tinham acrescentado, além de todas aquelas ordenanças que Moisés colocou, eles tinham acrescentado ainda mais ordenanças, mais 600 ordenanças num livro à parte que os judeus têm para aumentar o peso do povo. A pessoa no sábado não era para trabalhar, mas aí eles acabaram colocando que a pessoa não podia andar, podia andar 1 quilômetro. Se a pessoa andasse mais de 1 quilômetro, por fim ficou tão apertada aquela lei, que os próprios sacerdotes no templo desobedeciam a lei. Então a lei não deu certo. E a gente vai ver lá em Colossenses, Paulo dizendo, ninguém vos importune por causa de sábados, ou de festas, ou de luas novas, ou de qualquer outra coisa. Ele diz assim, o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Então a nossa lei é a lei de Cristo, e não a lei de Moisés. A nossa lei não é a lei de Moisés. E Paulo falou assim, então acabou-se a lei? Não, estabelece-se uma nova lei. Estabelece-se uma nova lei. A lei de Cristo. Ai, que maravilha, está vendo? Então, no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, os judeus estavam sujeitos à lei e os mandamentos do pacto da lei. Eles fizeram um compromisso de cumprir toda aquela aliança, que consistia de mandamentos civis e religiosos. A lei era dura com os desobedientes e, em alguns casos, eram punidos com a morte. A lei e os profetas duraram até João. Veja que Deus vai mandar o filho dele e Moisés vai continuar vigindo. Não, Moisés parou de vigir, ele parou de valer, ele parou de ser importante. O pastor Carlos esteve aqui e disse, hoje não existe duas alianças, existe a aliança da graça, a aliança no sangue de Cristo, a aliança no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não mais a aliança que tem que matar cordeirinhos mesmo, de verdade, para que ela possa valer. Então, esta é a nova lei, é a graça é a nova lei. A lei de Cristo se chama graça. Esta é a nova aliança. Ele diz, é o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento. Olha, quando uma pessoa faz um testamento, ele tem que aniquilar o antigo, se ele faz o novo. A pessoa está em vida, ele faz um testamento. Eu vou dar tanto para o cachorro, hoje tem muita gente dando as coisas para os cachorros. Aí faz, esse aqui é para minha avó, esse aqui é para o meu cavalo. Tem um cachorro milionário aí, ó, cachorro é dono de tudo que o homem deixou. E tem um tanto de trabalhador que é o cachorro que é o dono da riqueza. Então a pessoa dá para quem quiser, faz um testamento, mas aí falou, eu esqueci do meu gato, porque o gato estava fugido, eu agora quero mudar. Aí ele vai mudar o testamento. Só que na lei que estamos falando, mudou para melhor, mudou para maior, mudou para a eternidade, mudou para muito melhor. Então aquela coisa pequena, daquele povo pequeno, no deserto, cerca de 6 milhões de pessoas, 20 milhões nos melhores tempos de Israel, 20 milhões de pessoas. Imagine que o Brasil tem quase 200 milhões de pessoas. Hoje, a lei, a nova aliança, não é para dos 20 milhões de pessoas, ou 10, ou 6, ou 2, é para bilhões de pessoas. É para 6 bilhões de pessoas, mais de 6 bilhões de pessoas que habitam em toda a terra. A lei de Cristo é mais abrangente. Então aqui nós vemos o cordeirinho que era morto para a remissão do pecado, hipotética.
a remissão que apontava para Cristo, porque sangue de cordeiro nunca remiu ninguém, mas era um símbolo daquele que estava por vir. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Tanto a nós como os judeus de todos os tempos, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Mas era necessária, por um tempo, por um pouco de tempo, provisoriamente, de uma maneira fraca, que fosse feita aquela primeira lei. Então, sempre que você pensar em Moisés, pensa numa coisa fraca. E sempre que você pensar em Cristo, pensa numa coisa forte, pensa numa coisa abrangente. Com tudo que Moisés fez, ele não pode chegar nem aos pés de Jesus Cristo, porque Jesus é o Filho de Deus que morreu por todos. Então, este aí, né? Essa que é representado nessa gravura, que ninguém sabe como é que ele era, não tinha fotografia na época, né? Devia ter feito desenhos, podia ter feito os desenhos, mas não fizeram. Jesus que é o objeto da nossa aliança. Não podemos voltar ao antigo pacto, não podemos voltar aos rudimentos do mundo, não podemos voltar a coisas que já passaram. Não tem ninguém hoje que tem um jatinho e diga assim, eu quero começar de novo lá naquele fusquinha meu que parava de esquina em esquina. Eu tinha um cunhado que tinha uma TL, que ele ia do bairro Limoeiro até lá em casa, e ele tinha que empurrar a TL, parar o TL 8 vezes até chegar lá em casa. Hoje ele tem uma caminhonete S10, pergunta ele se ele quer voltar lá naquela TL, ele não quer, e a esposa dele é desse tamanhozinho, tinha que empurrar a TL, quer dizer, muito difícil, né? Então é a mesma coisa a pessoa que quer voltar da graça para a lei, né? Se a TL estivesse descendo, ela conseguia empurrar, senão tinha que chamar gente. Ainda bem que ela é muito popular e chamava a pessoa até dentro de casa para ajudar a empurrar a TL. Paulo reafirma o fim da antiga aliança, porque o fim da lei, tem gente dizendo assim, não é a finalidade da lei. Não é, a finalidade da lei é outra coisa. A finalidade da lei não é Cristo. A finalidade da lei é ser um objeto provisório até que Cristo viesse. Não é Cristo o fim da lei no sentido de finalidade. O fim da lei é o término da lei. O próprio Cristo já tinha dito, porque a lei e os profetas duraram até João Batista. Então não tem lei mais. E Israel? Israel está correndo por fora. O povo de Deus dessa antiga aliança está correndo por fora, errados, sofrendo, sendo pisado pelos gentios, como Jesus disse, Israel será pisado pelos gentios. Começou lá no ano 70, acabou o templo, acabou o sacerdócio, acabou o cordeiro morto na marra, porque Deus quis assim, que acabasse. Sem templo não há sacerdócio, sem sacerdócio não há cordeiro. No ano 70, já quase 2000 anos que findou-se tudo, Israel anda perambulando e sofrendo, porque rejeitou a Cristo. A outra parte de Israel que aceitou a Cristo está na igreja. Os olhos de Deus agora estão colocados na igreja. A nova aliança está colocada na igreja. Toda a energia do céu, no sentido de salvar, está colocada na igreja, inclusive para salvar judeu. O judeu não salva nada. Moisés hoje não salva ninguém. Nada. O Antigo Testamento não salva ninguém, porque o Antigo Testamento já passou. Então o que salva? A nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Isto é o que salva, isto é o que salva hoje. E no Antigo Testamento, salvava? Salvava, provisoriamente, até que Cristo viesse, mas agora Cristo veio, quem rejeitou ficou de fora.
Então não tem Israel, não tem arca, não tem bandeira de Israel na igreja. Tem bandeira de todos os povos, se você quiser colocar, mas uma só de Israel não tem, não pode ter, porque senão você está fazendo uma coisa totalmente contrária ao plano de Deus, à economia de Deus, ao modo como as coisas estão acontecendo segundo a vontade de Deus. Então, é a graça. Veja que essa mulher, pela lei, ia ser apedrejada. Veja a mulher da figura. Para vocês entenderem o que é o fim de uma aliança, o que é o fim de uma dispensação. Numa dispensação, trata-se de uma tal forma, com uma determinada lei, de um modo. Na outra dispensação, trata-se de outro modo. Deus trata com o homem de outro modo. Vieram os apedrejadores, disseram, aí encontraram Jesus no pátio dos gentios, no grande pátio construído por Herodes, só para Jesus. Esse pátio, ele começou a ser construído no ano 20 a.C. e foi destruído no ano 70, ou seja, ele só durou 90 anos. Uma das maiores obras arquitetônicas do Império Romano, muro de arrimo, fazendo uma terraplenagem no morro, pedras, tinha uma pedra lá de 400 toneladas, e foi tudo removido, tudo destruído. Ele só veio para que cenas como essa acontecessem lá, nesse pátio dos gentios, porque Jesus não tinha acesso ao templo, aonde só o sacerdote judeu da antiga aliança podia entrar. Mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não tem princípio e não terá fim. E ele só podia ir até o altar do holocausto, exatamente para substituir o cordeiro que estava ali. Entendam, a Bíblia é uma coisa assim maravilhosa. Tudo bate com tudo, tudo se completa, tudo se reafirma num propósito maior e em tudo que se fala nos outros lugares. Então Jesus estava no pátio, ele podia ir até o lugar das ofertas, onde ele viu aquela mulher ofertando, e é o mesmo lugar onde o cordeiro era oferecido. Chegado Jesus, oferecido Jesus, não deveria se oferecer mais cordeiro. Mas eles ainda ofereceram por mais 40 anos e foram obrigados a parar no ano 70. Essa mulher ia ser apedrejada, eles disseram, Senhor, essa mulher foi pegada no próprio ato adulterando. Moisés manda apedrejar. Jesus, escrevendo no chão, devia ter muita poeira ali, ele disse, aquele que não tiver pecado entre vós, seja o que atire a primeira pedra. E aí, eles pensaram, cada um foi largando a sua pedra, cada um foi, a começar dos mais velhos, foram saindo. Saiu a velha aliança, da lei e da punição, para entrar a aliança da misericórdia e da graça. Aleluia! É isso que aconteceu. Aqui, você vê exatamente nesta cena, o que é lei e o que é graça. A lei anda com pedras nas mãos. A graça anda com a misericórdia na mão. Quando alguém dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava clamando pela própria graça. E Jesus nunca fugiu a um chamado à misericórdia. Não que ele suporte ou que ele goste do pecado, porque para esta mulher e para todos que ele encontrou nessa situação, ele disse, vá e não peques mais. Para um homem ele disse assim, para que não te suceda coisa pior. Mas aquele sistema de ordenanças morreram. A gente precisa conhecer para entender algumas coisas melhor do Novo Testamento. Mas o Novo Testamento se basta a si. A nova aliança.
Sim, nascido sob mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, mas para dar fim à lei. Aliança no sangue derramado, aliança que você aceitou, aliança que aquele que abraça Jesus, abraça a Deus, aceitou, é uma aliança no sangue derramado. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então este é o sangue derramado em nosso favor. Neste sangue se aplica a justiça e o peso de toda justiça humana que era pedida no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Por que meio somos justificados hoje? O que nos torna aptos? O que abre as portas dos céus para nós falarmos com Deus? O sangue de Cristo derramado na cruz. Ele aplica em nós a justiça, a salvação, ele paga o preço. No finalzinho, quando ele estava quase morrendo, antes de dar o último suspiro, ele disse: está pago. Está pago. Ele pagou o preço por você, para que você seja salvo e ande em novidade de vida, e ande em alegria que é cará, alegria que é gratidão pelo sangue, santidade que é gratidão pelo sangue. O que te salva é o sangue, mas você precisa de andar como é digno da vocação. E pensando num sofrimento tão grande, você precisa imaginar que você não precisa cumprir mais todos aqueles mandamentos, mas que você deve viver de um modo justo, porque o esforço de Deus foi muito grande para nós andarmos de qualquer maneira. O símbolo da nova aliança, e tomando um pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Símbolo, o pão e o vinho. Ele diz que nós precisamos de comer da sua carne e beber do seu sangue. E quando os judeus escutaram isso, foram embora. Tem gente que confunde isso, confunde do mesmo jeito, dizendo que está bebendo o próprio sangue de Jesus e que está comendo o próprio corpo de Jesus. Mas isso é uma metáfora. O pão e o vinho é uma metáfora. Não existe essa coisa do sangue se transformar, do vinho se transformar no sangue, nem do pão se transformar no corpo, porque quando Jesus fez, ele estava presente, ele deu pão para eles, senão ele tinha beliscado no corpo e dado o corpo. Como nós não poderíamos ter, teríamos o pão agora transformado. Então é apenas uma metáfora. O que os apóstolos tomaram na ceia foi vinho. O que eles comeram na ceia foi pão. Simbolicamente, representam o sangue e o corpo. A apropriação do sacrifício de Jesus, eu estou me apropriando, eu continuo crendo, eu continuo acreditando que o sacrifício de Jesus é para minha justificação, é para minha salvação, e em memória dele, em memória do sacrifício dele, eu como desse pão e eu bebo desse cálice. Isto é da nova aliança, é a sua simbologia, é aquilo que uma nova vida em Cristo Jesus recebe como parte desta nova vida. A nova aliança faz parte da nova vida. A nova aliança é definitiva. A aliança com Moisés era temporária, esta não. Veja o que diz Hebreus 9, 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então não vai vir outro Salvador depois de Jesus. Jesus é definitivo, não vai haver outro. Tabernáculo que está dizendo ali é aquela tenda que Moisés fez no deserto, a primeira tenda de couro que ele fez no deserto. Fez, depois acabou, Salomão fez uma construção, e ele está dizendo que nesta nova aliança, Jesus entra no tabernáculo celestial, não oferecendo sangue de bodes, ou de carneiros, ou de bois, mas oferecendo o seu próprio sangue. Ele vai chegar no céu, aliás, ele já chegou no céu, ele chegou lá no céu com o seu próprio sangue. Nós é que vamos chegar, né? Ele chegou diante do Pai e ofereceu o seu sacrifício eterno. Quando ele subiu, quando ele ascendeu, ele chegou diante do Pai, e o cordeiro tinha que ser morto a cada ano. Jesus não, ele só morreu uma vez na eternidade, há 2000 anos atrás, e o seu sangue é eterno, o seu sacrifício é eterno, a sua redenção é eterna, a sua salvação é eterna, e o que ele nos dá é a vida eterna. Tudo é eterno, tudo é definitivo em Jesus. Então, se alguém chegar pregando um outro evangelho, como o reverendo Moon, que diz que ele era o terceiro Cristo, tem um idiota do sul aqui que diz que também é o terceiro Cristo, que o pessoal anda carregando ele na liteira, não é? É uma coisa tão fraca, tão boba. A nova aliança é exclusiva. Além de ser eterna, é exclusiva. Não tem salvação. Todo caminho leva a Deus, diz algumas pessoas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. O único, artigo definido, é exclusivo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, a nova e eterna aliança, ela é exclusiva, ou seja, ela exclui todas as outras, exclui o resto, inclusive quem chega com uma aliança feita antecipadamente, feita antes, deve orar no sentido de quebrar toda aliança feita em sangue de galinha preta, em sangue de bode por aí afora. Tem que quebrar toda essa aliança e se dedicar totalmente a essa aliança, porque essa aliança é exclusiva. Uma pessoa de Cristo que vai no Pemba, vai na macumba, que vai consultar a espírito de demônios, ele não entendeu bem a nova aliança. E não me pergunta se tem, porque eu respondo. Não pode acontecer isso, mas infelizmente acontece, de um cristão fazer como Saul, que nem na antiga aliança Deus aceitava isso, foi consultar aquela necromante. Então a pessoa vai procurar búzios, vai procurar carta, horóscopo. Eu vou olhar meu horóscopo. Eu tenho um amigo que cuidava de horóscopo, e ele disse que eles tinham lá uma quantidade de textos, e toda semana ele só revirava o texto, e jogava cada um onde caísse, caiu. E a pessoa emprega toda a fé naquele horóscopo. O cristão, a pessoa que é de Deus, ele fica centrado no sangue de Cristo. Ele fica centrado no sacrifício de Cristo e se lembra todo mês de que Jesus derramou sangue para você não precisar de mais nada. Mais nada. Você não precisa de mais nada. Não envergonhe o Espírito Santo. Não envergonhe a Deus. Não envergonhe a Jesus, que fez um tão grande sacrifício.
A nova aliança, que faz parte da nossa nova vida, é uma aliança espiritual, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Veja o tamanho do Antigo Testamento e veja o tamanho do Novo, e veja que o Evangelho foi repetido 4 vezes. Por que o Evangelho foi repetido 4 vezes? Para que se repita o que é essencial. E o que é essencial na nova aliança é Cristo. Cristo é essencial. Jesus é essencial. E se você pegar as partes marcadas da Bíblia, você pode ver só o que Cristo fez. E se você pegar um versículo só, você vai batalhar a vida inteira por fazer e ainda vai morrer devendo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Você cumpre toda a lei. Toda a lei, todo profeta, o próprio Jesus, a nova aliança, a velha aliança, está tudo aqui, concentrado nessa palavra. Amarás. Dificuldade de amar a Deus, dificuldade de amar a si próprio. Como que eu vou amar o outro se não me amo a mim mesmo? Então eu preciso descobrir o amor a Deus, fazer as coisas por amor, para Deus. O amor a si próprio, você é a semelhança de Deus, você é semelhante a Deus, então você precisa de se amar. Se amar no ser e não ter. Quando a gente busca ter, é porque a gente não é. Quando a gente busca muito ter, desesperadamente ter, é porque a gente não é. E quando você é, você se ama. E você sendo, você consegue amar o outro. Esta é a aliança do Espírito. É o Espírito de Deus, é o seu Espírito e é o Espírito do seu próximo. Independente da cor, porque o Espírito não tem cor. Independente se ele é doente, independente se ele é rico, independente se ele é pobre, porque a aliança é a aliança do Espírito, não é da carne, nem do dinheiro e nem das coisas materiais, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é do Espírito. Então você tem que enriquecer o seu espírito, sem deixar de cuidar da carne. Cuida da carne, cuida das emoções, cuida do outro, que é o amor, né, ao outro, mas você precisa cuidar primeiramente do seu espírito. Cuida da sua vocação, das suas habilidades, que assim você vai poder louvar a Deus também e abençoar as pessoas, mas é uma aliança do Espírito. É uma aliança superior. Aqui nós temos a Arca da Aliança do Antigo Testamento. Era uma caixinha de ouro que Israel levava na frente das batalhas, e quando ele estava em comunhão com Deus, que levava essa arca, segurada por aqueles paus, somente um levita podia carregar, a pessoa de outra tribo de Israel, eram 12 tribos, mas somente a tribo sacerdotal podia carregar, era cheio de regra, muita regra, ao ponto de um rapaz que não era da tribo de Levi encostar a mão nessa arca e morreu na hora. Era assim, provisório, não é? Imperfeito. E nós temos a nova aliança, a aliança em que Deus faz por nós. Na primeira aliança, as pessoas tinham que fazer para alcançar a salvação, obedecer todos aqueles preceitos. Hoje, Deus faz primeiro, Ele primeiro te dá a salvação. É como antigamente, que as pessoas não tinham crédito, juntavam dinheiro debaixo do colchão, ia juntando dinheiro, e depois elas pagavam, ia lá e compravam com aquele monte de dinheiro, enchia uma sacola de dinheiro, punha no burro, no jumento, e ia
comprar o que tinha que comprar, com todo aquele dinheiro juntado, com sacrifício, passando necessidade de gastar aquele dinheiro, né? Sofrendo tentação para gastar aquele dinheiro, e lá comprava à vista. Hoje não. Hoje o crediário é da graça. Você vai lá e compra, e sai com a mercadoria na hora, e vai pagar em suaves prestações. Agora é preciso pensar que existem as suaves prestações. É necessário. Você comprou a casa, ela está linda, mas você precisa de cuidar, né, da prestação da casa, da própria casa, tem que cuidar, porque senão você perde ela. Eu sou desse pensar que aquele que não persevera, Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Na graça. Vivendo condizente. Eu não posso de manhã ser obreiro e à noite ser um prostituto profissional. Não posso. E tem pessoas que acham que pode. Frequenta a igreja de manhã e à noite ele está vendendo o corpo. Isso não pode acontecer. Nem dá-lo a ninguém, porque o meu corpo é habitáculo do Espírito que eu recebi pela graça. Mas eu tenho que ter um mínimo de coerência espiritual. Ou qualquer outra coisa que a gente faça por meio do corpo para envergonhar o Espírito de Deus. É uma aliança superior, porque Deus, nesse caso, Ele dá tudo e só pede que você conserve. E no Antigo Testamento você tinha que pagar tudo. Você é que pagava com a sua obediência. É uma aliança para todas as nações. Antigamente era só Israel, hoje não. Essa foto aqui mostra bastante, né? Aqui o Brasil é uma miscelânea de raças. E eu sou muito orgulhoso de ser brasileiro por causa disso, né? Nós temos aqui, se pegarmos só aqui na igreja, tons de pele, nós devemos ter, quase a quantidade de pessoas são de tons de pele. Isso não acontece em outros lugares, não. Pode ver os vídeos da África, estão as pessoas da mesma tribo ali, a tribo ainda está junta, cantando todas as pessoas da mesma cor, da mesma etnia, em muitos lugares. Ainda existe igreja só de branco em alguns lugares. Igreja de Cristo só de branco. Igreja de Cristo só de negro. Por quê? Porque a pessoa evita ir lá, porque sempre dá algum tipo de problema quando vai. Já foi muito pior, que a pessoa não era nem aceita. Aí eu pergunto, essas pessoas estão na graça? Se a graça é para todos os povos? Não, está faltando alguma coisa para essas pessoas que dividem as raças, as nações. Eles estão querendo uma aliança só para eles. Essa já morreu, é a de Israel. Já acabou. Agora a aliança é para todas as raças, todas as nações. Quando a Bíblia fala nações, é etnias. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, falando para nós, gentios, separados da comunidade de Israel. Olha lá, antiga aliança. E estranho às alianças da promessa em Abraão, em Moisés, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas já agora, o acesso foi aberto através de Jesus, ele rasgou a barreira de separação, a cortina de separação, e todos os povos são chamados à nova aliança. Estão vendo as diferenças da nova aliança e da antiga aliança? Por isso que não é possível voltar. Não é possível voltar. A nova aliança levará a um casamento eterno. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A pessoa que não pratica boas obras, atos de justiça, é como se fosse uma pessoa nua.
Então Jesus nos lava para que nós pratiquemos os atos de justiça como gratidão a Ele. Se você estiver envolvido pelo Espírito da graça. Eu disse aqui na semana passada que eu tinha uma congregada numa igreja lá em Cachoeira Escura, aos 20 anos mais ou menos, eu era missionário lá em Cachoeira Escura. Que ela era quase do tamanho da Bíblia que carregava. Era uma Bíblia de biblioteca. E ela tomou 1 litro de cachaça num dia. Era uma mulher viciada. Aceitou Jesus. Na sexta-feira, no sábado ela bebeu 1 litro de cachaça. No domingo ela aceitou Jesus no final do culto e foi batizada no Espírito Santo. Isto é graça. Isto é graça. Isto é investir no pecador. E Deus investe no pecador. Agora, na segunda-feira, ela não podia tomar outro litro de cachaça. Podia, pastor Wagner? Não podia. Vá e não peques mais. É o que Jesus diz. Agora, se ela recebe o céu, o dom de Deus, o batismo no Espírito Santo, sem conhecer direito ainda as coisas, e Deus coloca ela em contato com os anjos, com o Espírito Santo, com Ele próprio, com o céu aberto para a pessoa, ele vai voltar na segunda-feira e tomar outro litro, e voltar àquela vida velha. Então, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Isso aqui é Novo Testamento. Não é Velho Testamento. Está vendo? Ele nos fez vestir. Então, ele te veste com essa veste. Você não pode tirar ela. Você não pode nem sequer sujar ela. Se sujar, você vai no lavandeiro. E o lavandeiro é Jesus Cristo. Ele vai passar sangue na mancha. Aleluia! Ele vai passar sangue na mancha da sua veste. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se alguém pecar, temos um advogado do céu, né? Jesus vem com uma gotinha de sangue e a sua veste torna a ficar branquinha. O seu linho finíssimo torna a ficar branquinho. Mas que quantidade de sangue Jesus vai derramar só em você, se todo dia você voltar ao mesmo pecado? A igreja deve ansiar pelo encontro com o noivo. E o Espírito e a noiva. A noiva é a igreja. Nós somos a noiva. Olha que coisa linda você colocar junto com o Espírito de Deus, que está aqui conosco. Então, quem diz agora, vem, somos nós com o Espírito Santo. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Tem oportunidade. Quem está ouvindo, que não fez o pacto, que não fez a nova aliança, que não entregou a sua vida a Jesus, ele pode dizer, vem, junto com o Espírito. Por que ele pode dizer? Porque ele pode entrar agora. A hora que você evangelizar, a hora que você trouxer, ele já pode começar a gritar, vem. E ele está vindo. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Quem tem sede, vem. Não é? Ora vem, Senhor Jesus. É o versículo que continua dizendo essa mensagem. Diga, vem para Jesus. Conclusão. Fazer a nova aliança com Jesus significa crer de todo o coração que Ele é o Filho de Deus e que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Significa entregar-nos totalmente a Ele em obediência aos seus mandamentos. Fazer a nova aliança com Jesus implica também abandonar todo o pacto espiritual feito anteriormente à conversão ao Evangelho. Eu sei que tem muitas pessoas que são tentadas, especialmente com horóscopo. Pega o jornal, olha, eu vou dar uma olhadinha no horóscopo. Cuidado com o horóscopo, né? E por que eu falo isso? Porque eu já fui tentado a olhar o horóscopo, não é? Qual que é o seu signo? Crente não tem signo, crente tem um sinal. Ele tem um sinal do sangue de Jesus na sua vida, a marca de Jesus na sua vida, né?
Então me falaram qual era o meu signo há mais tempo, muito tempo, viu, pastor? Não precisa ficar preocupado, não. Os pastores ficam preocupados quando a gente fala assim, né? Porque falam assim, não, mas será que o professor está desviando? Mas há muito tempo atrás, eu tinha essas tentações de olhar, né? Momento de fraqueza, lá no meio do trabalho, muito tempo, muito. Então, pode ser que você esteja tentado, não seja tentado, foca em Cristo, nosso alvo é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Você não precisa de mais nada, você precisa da palavra de Deus, você precisa do sangue de Jesus Cristo, você precisa do Espírito Santo na sua vida, é isso que você precisa, para questões espirituais, né? Questões emocionais, físicas, aí tem médicos, tem psicólogos, tem até eu, os pastores, né? Que vão ajudar os pastores mais espiritualmente. Quando a coisa é muito espiritual, eu falo, ó, é com os pastores, aí eles vão para os pastores. Então, abandonar. A obediência é decorrente, é ingratidão. Um pai que dá tudo para o filho, e depois esse filho volta e mata o pai. Ou esse filho vê o pai doente e coloca ele no asilo, podendo cuidar, podendo mantê-lo perto, com a ajuda de pessoas, que aquela riqueza foi o pai que adquiriu, aí, não, ele vai para o asilo, que lá tem mais um monte de gente igual a ele, e essa dureza de coração, essa ingratidão, é um problema sério. Agora, quando você entende o plano de Deus, recebe o plano de Deus, você entende que você tem que continuar fazendo esse reino crescer, ou através da evangelização, ou através do ensino, da edificação, ou através de exercer misericórdia, de socorrer as pessoas necessitadas, ou de algum modo você vai ter vontade, você vai ser impulsionado, recebereis poder, recebereis dinamismo ao receber o Espírito Santo. Então busque o Espírito Santo, que é Ele que vai te dar o dinamismo, se você estiver desanimado. Entusiasmo, entos, é a palavra que diz dentro. Isiasmos significa Deus. Então ter entusiasmo é ter Deus dentro. É isso que significa entusiasmo. E você recebe entusiasmo quando você recebe o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo? Para te dar entusiasmo. Ele te dá dons também, mas muito mais do que os dons é o entusiasmo que Ele te dá. É o poder que Ele te dá para você. Então o entusiasta é aquele que tem um Deus dentro. É isso aí lá no mundo. Às vezes a pessoa é muito entusiasmada, ele tem um demônio dentro. Funciona também. Que não é Deus com letra maiúscula, né? É um espírito, um poder que você recebe. No nosso caso é o poder de Deus. E aí você fica entusiasta da obra de Deus. E o desafio nosso dessa semana é viver a vida como um noivado. Noivado é tão bom, né, irmãos? Você compra, anda com a noiva, e com dinheiro ou sem dinheiro, faz aquele monte de conta, mas aí você reclama com um parente que não tem dinheiro, ele vai e te ajuda, porque todo mundo te dá graça quando você está noivo. É igual a mulher grávida. O noivado é assim. E aí você, aquela mulher bonita, né, do seu lado, todo noivo acha a noiva bonita, ela pode ser feia do jeito que for, e a mesma coisa o rapaz. Então, pois é, você está apaixonado, aí você, e a noiva acha o noivo bonito. Quando a minha esposa ia se casar comigo, a irmã dela ficava falando assim, mas você vai casar com esse rapaz feio, né? Você vai casar com esse rapaz feio, magro, sério, chato. Mas ela estava apaixonada, vai fazer o quê, né? E aí é o noivado. E você fica feliz porque vai chegar o casamento. Aí a gente pensa que chegando no casamento resolver todos os problemas.
No caso de Cristo, vai resolver todos os problemas. Ali não haverá pranto, ali não haverá choro, ali não haverá sofrimento, nem deserto mais. Aí você já não será semelhante apenas a Deus, você é semelhante a Deus e vai morar com Deus. E aí você vai ter acesso aos anjos que estão aqui hoje, você não vê, não é? Os anjos de Deus estão aí trabalhando, você não vê Jesus, você não vê o próprio Deus, mas você vai ver, a Bíblia diz que assim como Ele é, o veremos. Então essa expectativa, esse tempo, quem já foi noivo sabe, não é? Eu fui noivo uma vez só, eu acho que é melhor. Então você dedica todo o empreendimento, né? Você fica assim meio louco por aquilo que você está fazendo e tal, e vai chegar o casamento, e o casamento, e o casamento, e a moça fica mais feliz ainda. A maioria das mulheres dizem que o dia do seu casamento foi o dia mais feliz da sua vida. E a gente sabe que às vezes tem decepção depois. Só que com Cristo nunca há decepção. E não haverá decepção. Investe, porque não haverá decepção. Viva a vida como o noivado. Lembra do seu noivado? Quem nunca foi noivo, pergunta para quem já foi. E as pessoas vão dizer como é maravilhoso ser noivo. E é um período pequeno. Quer dizer, a pessoa dificilmente vai sair daquele compromisso. É por isso que a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Então, fatalmente, você vai fazer aquela aliança para o resto da vida com a pessoa. Então, é muita felicidade, porque você está indo para um lugar que você crê que é o melhor lugar do mundo. Normalmente você tem reclamações lá da casa do seu pai, reclamações da casa da sua mãe, e agora não, você vai construir uma coisa sua. Então você se enche de entusiasmo. Esta é a posição que nós devemos viver em Cristo, aqui e agora. Feliz aquela mulher que pensa-se como noiva de Jesus agora. Feliz o homem que pensa-se como noiva de Jesus agora, e trabalha como noivo, e diz vem, e o Espírito diz vem, e você também diz vem. Não é vem dinheiro, é vem Jesus. O dinheiro pode vir, peça também, mas a sua prioridade é esse encontro com Jesus. É assim o Espírito do Novo Testamento. Esse é o Espírito da nova aliança com Jesus. Se não tiver assim na nossa vida, está errado. E você quer ficar com o noivo. Qual é a noiva que não quer ficar com o noivo? Quer ficar com o noivo, só perto do noivo. E o pessoal fala, fica longe um pouquinho, vai cuidar de alguma coisa. Eles querem ficar perto. Quer ficar perto do noivo. A noiva quer ficar perto do noivo. Porque o fim deles é aquela injunção carnal maravilhosa. Conosco é uma injunção espiritual maravilhosa. Nós queremos ficar perto dele. Aí nós ansiamos pelo casamento, onde você vai ter plena liberdade com a sua mulher, com o seu marido. E aí você anseia, onde você vai ter plena liberdade com Jesus. Depois vai dizer assim, esta é a igreja, a mulher do Cordeiro. Depois do casamento com Jesus, das bodas do Cordeiro, leia põe no Google assim, mulher do Cordeiro, que você vai ver a Bíblia chamando a igreja já não de noiva, mas de mulher do Cordeiro. Depois das bodas, então nós estamos simbolicamente casados, simbolicamente, metaforicamente, né? É uma parábola. Na verdade, o nosso casamento é espiritual. Esse casamento só foi nos dado ilustrar, porque eu acho que não tem coisa mais linda nesse mundo do que, falando socialmente e fisicamente, do que um noivado. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Então esse é o nosso desafio. O desafio de trazer visitantes
Alguém trouxe visitante? Levante a mão, por favor. Trouxe? Aí, amém, 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 graças a Deus. 3 pessoas. Já pensou se fossem 20 ou 30? Então você que é evangelista, trabalhe agora. Vamos trazer os visitantes. Parabéns para vocês. Nós falamos que estamos, o concurso, a secretaria não funcionou bem, mas continue trazendo. No finalzinho, nós vamos ver um meio de abençoar aqui no dia 21, né, parece, de dezembro. Continue trazendo, abençoar essas pessoas que trouxeram visitante de algum modo. Amém? Continue trazendo, se esforçando, que o mais importante é isso. Vamos orar então. E eu quero que você olhe para esse desafio. Voltou. Mas o desafio é o desafio de viver como noiva. Viver a vida como um noivado. Já pensou? Na expectativa do casamento que será em breve. Amar o noivo de todo o coração para fazer que o casamento seja feliz e eterno. Eu gostaria que você pensasse sobre isso agora. Se você está vivendo como noiva de Jesus, como noivo de Jesus, ou se você não está vivendo, aliás, como noiva de Jesus, tanto o homem como a mulher, como noiva simbolicamente. Está vivendo assim? Não, eu não estou vivendo assim. Eu estou sem entusiasmo para casar com Jesus. Eu estou sem entusiasmo para encontrar com o fim de tudo da nova aliança, que é Jesus. Então, pense nisso e comece a orar para Deus te dar entusiasmo, porque uma noiva e um noivo é entusiasta, e Jesus está cheio de entusiasmo para te receber, e você deve estar cheio de entusiasmo para trabalhar para Ele. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos, te louvamos, te glorificamos, Senhor, te agradecemos por esse estudo nesta manhã, Senhor, e queremos dizer que queremos viver como uma noiva, Senhor, que se entusiasma, que pensa, meu Deus, nos móveis, que pensa na casa, que pensa, meu Deus, nos filhos que são gerados, que pensam, Senhor, no bem do noivo, ó Deus, que pensa na saúde, na felicidade, em tudo aquilo que possa agradar o noivo. Senhor, que nós sejamos a igreja que diz vem, e que nós convidemos outras pessoas para dizerem vem, porque o teu Espírito diz vem, e que todos digamos vem, para que o teu nome seja glorificado. Coloque entusiasmo em nós, coloque o Espírito em nós que nos dá entusiasmo, nos enche, Senhor, de todo o conhecimento do Senhor, que é o que se faz durante o noivado, é conhecer para casar, é conhecer para viver uma vida na terra, e nós estamos te conhecendo para viver a eternidade contigo, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, amém. Aleluia, graças e paz, queridos. Se assentem só um instantinho. Eu gostaria só de falar. Terça-feira, pastor Elcimar está convocando os pais de adolescentes de 13 a 18 anos. 13 a 18 anos, na terça-feira, aqui no templo, às 19h30. É uma programação que vai ter. Se o pai e a mãe ou não vier nenhum representante, seu filho não vai poder participar depois, aí fica mais difícil. Então, vocês precisam vir e se envolver com esse projeto. Terça-feira, às 19h30, aqui no templo, uma reunião com o pastor Elcimar e a equipe. Bom, nós vamos ter um projeto agora, começa nessa quarta-feira, é o 2º módulo da escola Martírios, a escola de despertamento espiritual. A primeira, eu participei de algumas aulas, não de todas, mas essa segundo módulo começa nesta quarta-feira em diante, vai até sábado, acho que até o domingo pela manhã. Então, é um momento de muito aprendizado. Dessa vez vai vir, está no boletim, né? Está ali no boletim o convite, a Magali Borges, Maurício Cunha, Mário Freitas e o irmão Pedro do Borel. Pedro do Borel
trouxe para nós no Congresso de Missão Integral ali 2 palavras muito abençoadoras. Então, ele vai estar aqui